Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. Aqui no canal são tratados assuntos referentes à engenharia agrícola. Eu me chamo Arthur Tomeu Conte e estou no quinto período de agronomia. Hoje trago a vocês um vídeo sobre trados para amostras indeformadas de solo. Mas antes de começar, o que é um trado? Bom, o trado está relacionado com um objeto de aço com funções de perfurar o solo e escavar profundidades, obtendo frações desejadas. E o que são amostras indeformadas da área? As amostras estão relacionadas com a remoção de uma porção de solo, de maneira que sua forma estrutural permaneça intacta ou com a mínima alteração possível, de fato, como ela se encontra na natureza. Quando as porções de solo são retiradas, raramente elas serão iguais de um ponto de amostragem para o outro, variando entre si sua estrutura e formação. A profundidade da coleta também é outro fator bastante determinante. Quando coletada, a amostra precisa ser representativa, expondo a estrutura e o teor de umidade do solo, assim como a textura e a composição mineral. A amostra do solo indeformada determina quais peculiaridades? Bom, ela está caracterizada por índices físicos, coeficiente de permeabilidade, parâmetros de compressibilidade e os parâmetros de resistência ao cisalhamento. Diferentes trados e métodos de coleta. Bom, existem dois métodos para amostragem: o advindo do anel volumétrico e o de blocos de amostras indeformadas. Falando um pouquinho sobre os anéis volumétricos, ele engloba os trados. Bom, falando sobre o trado de Uhland. O trado de Uhland, ele é composto por um cilindro metálico de aço inox e suas extremidades são cortantes, o que facilita no corte quando ele é fincado, no corte do solo. A amostra deve ser retirada cuidadosamente do solo, para que sua estrutura não sofra deformações físicas. A amostragem deve ser feita com cuidado, para obter cilindros cheios de solo e sem sobras. Anéis volumétricos do trado de Uhland são de 270 metros cúbicos. Nessa amostragem, em campo, eu preciso retirar de 15 a 20 amostras, dependendo do meu interesse de amostragem. E ela deve ser realizada em zigue-zague e a distância entre as amostragens deve ser de 70 metros. A profundidade depende do meu interesse, podendo variar de 0 a 20 ou de 20 a 40 centímetros. Bom, para realizar a amostragem, antes eu devo realizar uma limpeza superficial, para que a amostra não possua avaria residual indesejada. As amostras devem ser indicadas enroladas por papel laminado, elas devem ser identificadas. Depois, agrupadas em sacos plásticos, para assim as estruturas serem preservadas e analisadas no laboratório. As amostras, quando retiradas, devem ser representativas. Isso significa que ela deve apresentar é, determinantes de densidade, condutividade elétrica, análise de agregados e porosidade. Falando um pouquinho sobre o trado Castelinho, ele é um trado de baixo custo. Seu kit aqui no Brasil pode variar de R$ 1.100 a 1.300, 1.400, ou em torno de US$ 250. É, suas amostras possuem cilindros de 50 centímetros cúbicos, que serão posteriormente utilizadas em laboratório para obtenção de curvas de retenção de água no solo, para obtenção de densidade, análises físicas e porosidade. Os anéis são feitos de aço inoxidável latão. Trado TIE.
ou conhecido também como trado para coleta de amostras indeformadas de solo. O mesmo diferencia-se do Uland, pois o coletor consegue amostrar de forma vertical, sem a necessidade de abrir trincheiras. Ele é um equipamento mais prático para realizar coletas, porque seu cilindro pode ser facilmente retirado do interior da ferramenta. Ele já tem um custo um pouco mais elevado aqui no Brasil, variando de R$ 3.200 a 3.500. E no exterior, o seu preço está em média US$ 680. Seus anéis volumétricos possuem 50 milímetros de diâmetro, 56 de altura e 100 de coleta, 100 centímetros de coleta, o volume. Bom, o trado Shell. Esse é um pouco mais novo e é responsável pela coleta de amostras quando o mesmo está em baixa consistência. Responsável por atingir profundidades superiores a 25 centímetros, e suas amostras apresentam alta qualidade, que é um aspecto muito bom. Porém, ele é uma ferramenta de alto custo, o amostrador sendo um amostrador de paredes finas. Ele, em sua fabricação, consiste em latão, alumínio ou aço inoxidável. Falando sobre blocos de amostras indeformadas. Uma prática de retirar o resíduo amostral desejado. Para realizá-lo, deve-se cortar o solo de forma que seja fácil para a cobertura, pois o solo não pode ficar exposto, para não perder umidade ou rachar. Para retirar o bloco do solo, começa-se escavando de forma a delimitar a região proposta, deixando uma folga para que a caixa não tenha espaço, para que a caixa tenha espaço para entrar, sem que o bloco rache. Perfeito. No mercado, as marcas mais comuns de mercado, de comercialização aqui no Brasil, são a Solid Control, a Saci Soluções e a NPK Trado. Os preços tendem a ser voláteis e ficando cada vez mais caros conforme a complexibilidade da ferramenta aumenta. Bom, umas curiosidades. Para que as trincheiras sejam abertas com estrados ou para finalidade de blocos, existe uma norma regulamentadora, NBR 9604-86, no qual ela inspeciona a abertura de amostras deformadas ou indeformadas. Bom, aqui são as minhas referências que eu usei para o suporte e da realização do vídeo. E esse foi meu trabalho, pessoal. Muito obrigado, e até mais.